Boa noite a todos e a todas. Meu nome é José Sávio Bicho, sou professor da Unifesp. Vou apresentar um trabalho proveniente da nossa tese de doutorado, realizada sob orientação do professor José Roberto Linhares de Matos, da Universidade Federal Fluminense. E nossa pesquisa foi realizada no âmbito da REAMEC, Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática. Para esse recorte, que a gente apresenta então essa síntese de alguns elementos, né? A gente intitulou Etnomatemática, Saberes Escolares e Saberes Tradicionais na Prática Docente Indígena. Então, para a gente apresentar um arcabouço teórico que vinha compreender as relações etnomatemáticas, né, dos conhecimentos etnomatemáticos com os saberes escolares, nós partimos, então, de estudar alguns pressupostos teóricos da educação escolar indígena, para a gente pensar como é esse processo de construção da educação escolar indígena na aldeia Manga, que foi o loco da nossa pesquisa. Então, nós partimos de que a educação indígena ela é uma educação que faz parte da vida diária do povo, que faz parte das relações entre cultura, os saberes, os valores, a língua, as tradições, os artefatos e rituais que o povo pratica, né? Então, formando elementos próprios de ensino-aprendizagem de cada grupo. E então, também tomando o referencial curricular nacional para as escolas indígenas, o RCNEI, nós tivemos interessados em verificar quais são as características da educação escolar indígena a partir dessas relações com os modelos próprios de aprendizagem de cada grupo. Então, a educação escolar indígena ela é definida por um conjunto de características que mantém a sua especificidade, diferenciação, é uma educação comunitária, tem uma preocupação para o diálogo intercultural e ela precisa ser ministrada a partir do bilinguismo. Né? Então, de que forma as políticas públicas impactam também esse processo de escolarização indígena a partir do ensino na língua portuguesa e do ensino na língua materna. E então, em busca de arcabouços teóricos para a compreensão da nossa pesquisa, nós tivemos ancorados na etnomatemática, né? A partir da definição de Bertrand D'Ambrosio, em que a etnomatemática ela se faz a partir do conjunto de saberes e fazeres matemáticos dos grupos específicos, aí no caso, a gente trabalhando com a educação escolar indígena, com o povo indígena caripuna, mas também para pensar a etnomatemática enquanto programa de pesquisa que está interessado em investigar a geração, organização e difusão dos conhecimentos matemáticos em determinado grupo social, grupo cultural. Então, e para isso, de acordo com o que Bertrand D'Ambrosio define, nós nos ancoramos na dimensão pedagógica da etnomatemática para problematizar, então, os processos de ensino-aprendizagem e nas relações entre matemática escolar e os saberes tradicionais. Então, quem são os caripunas? Os caripunas, eles residem no norte do Pará, na divisa com a Guiana Francesa. Eles falam a língua queol, que é um dialeto próprio, são índios misturados, por conta da sua própria historicidade em forma de organização social e cultural. E a aldeia Manga é uma aldeia que ela está a 20 quilômetros do município de Oiapoque, e mantém relação muito próxima com a cidade. Então, a aldeia Manga, por ser uma das aldeias mais próximas da cidade, ela mantém essa interação social cotidianamente, e eu diria diariamente, por conta da proximidade das relações comerciais, das relações financeiras, das relações sociais, que envolve os caripuna da aldeia Manga. Os nossos objetivos, que são analisar essas relações entre saberes
tradicionais e saberes matemáticos escolares, a partir das práticas pedagógicas dos professores. Então, traçamos alguns objetivos, que foi discutir esses elementos teóricos, né, que orientam a prática do professor indígena, tendo em vista essa construção de relações entre saberes. Outro objetivo é avaliar os entendimentos dos professores indígenas sobre as possíveis relações entre matemática escolar e práticas socioculturais do povo caripuna, e problematizar a atuação desses professores, tendo em vista a construção de uma educação escolar indígena a partir de uma educação matemática intercultural. E aí, então, no cenário dessa investigação, pesquisamos alguns saberes matemáticos, né, a partir da etnomatemática, praticado pelos caripunas. Isso a partir de uma vivência formativa que realizamos no curso de licenciatura intercultural indígena, no sentido de investigar quais são esses saberes matemáticos que têm relações com os saberes tradicionais. Que saberes tradicionais os estudantes da licenciatura intercultural mobilizam? Né? Quais práticas da aldeia que podem ser relacionadas na educação matemática? Então, acredito que essas foram nossas mobilizações para investigar. O que surgiu, enquanto conhecimento de matemática, nós, para essa síntese que estamos apresentando, destacamos as formas geométricas no desenho da cuia, em que uma das estudantes observou a relação entre o losango e o coarri, que é uma marca indígena, e o dandilô e o triângulo, que o dandilô é outra marca também, a partir da ornamentação das cuias. E aí, como é que esse estudante vai identificando, a partir desse texto, algumas relações que podem ser suscitadas para o ensino da matemática na escola indígena. Esse outro material produzido pelo aluno foi chamado de métodos ou técnicas usadas pelo caripuna para medir o tamanho das roças, que é a mobilização, então, de medidas no contexto tradicional. Então, a gente verifica, nesse exemplo, a braça marítima, que é a altura de um indígena segurando um terçado para cortar uma vara. Além dessa braça marítima, tem a braça normal, que é com os braços abertos. Né? Então, é importante destacar nessa fala desse estudante, e que ele coloca que essa técnica nunca foi deixada para trás, sendo usada até nos dias atuais. Embora a gente verifique que os indígenas da aldeia Manga também hoje estejam utilizando outros métodos de medidas, no caso, o metro. Isso é enriquecedor para a gente pensar essas interações, né, que a gente vai passar então a discutir agora. Então, como esses saberes tradicionais caripunas e saberes matemáticos escolares estão presentes na prática de professores indígenas. Então, nós realizamos uma pesquisa com 3 professores de matemática do ensino fundamental maior, sendo que eram 5 professores que atuam na escola, né? 2 não puderam participar da pesquisa, então 3 foram os colaboradores da nossa pesquisa. Então, aqui a gente verifica algumas falas dos professores, que eu vou situar alguns trechos para a gente compreender. Então, o professor 1, ele diz que a educação escolar indígena ela pode valorizar, que ela não venha fugir de valorizar a cultura indígena, porque o que se vê hoje muito também é que ela se adapte nos dois. Então, é preciso que valorize a cultura
em todos os sentidos, e também o do não índio, né? Que é essa perspectiva em que a gente começa a organizar e pensar qual é o nosso princípio de tese. O professor 2, ele vai falar sobre a sistematização dos saberes como conteúdos a serem ensinados na escola. Tá? O P2 ele relata justamente esse sentido da adaptação e aí a contextualização também, que faz parte desse mesmo cenário em que eles passam a contextualizar os saberes escolares. Então ele coloca as questões que vêm com o carro, a gente usa coisas do dia a dia, né? Elementos do dia a dia. E aí eles montaram aí um material com colares, flechas, cocá, peixes, que é lá da região, né? Para poder trabalhar a regra de 3. Peon ainda coloca, o povo, ele não para, a cultura, ela não é estanque, ela vai evoluindo, ela vai adquirindo a cada vez mais o novo, uma nova cultura, a partir do momento que ela faz parte, aquela cultura, a escola, ela tem que adequar e respeitar. Então, esse elemento, inclusive, coaduna com as perspectivas de D'Ambrosio, em que ele diz que a cultura é dinâmica, a cultura se reorganiza e vai adquirindo novos saberes. Aqui P1 vai colocar também uma busca da relação entre o metro e o palmo, as braças, né, que são saberes tradicionais utilizados pelos indígenas. E nós temos 2 exemplos de interações entre saberes matemáticos escolares e saberes tradicionais. O primeiro é uma relação entre o metro e a braça, né, que os professores, o professor relata essa comparação que ele realizou para os alunos. E um outro exemplo é sobre a produção de farinha, em que ele vai destacando elementos da proporcionalidade entre a mandioca que está na água e a mandioca seca. Bem, então o que fica dessa nossa investigação? Quais são os elementos reflexivos que nos colocam a pensar sobre esse processo de escolarização indígena, né? Sobre esse processo que vai permeando as características que o professor indígena ele vai se colocando nesse projeto de construção da educação escolar indígena diferenciada, intercultural, bilíngue, intercultural. Né? Então, é possível verificar que a etnomatemática ela pode contribuir com esse ensino-aprendizagem da matemática escolar, uma vez que acena para o reconhecimento e valorização e dinâmica cultural. Então, a pesquisa nos mostra essas interações e que a etnomatemática pode viabilizar. Então, é tomando a docência indígena como esse processo dessa reconstrução da educação escolar na Escola Indígena Estadual Jorge Aparrá. Então, queríamos agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com vocês a nossa pesquisa, a partir de alguns elementos. É claro que se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais, pode acessar a nossa tese, que está disponível no repositório institucional da UFMT. E também nós deixamos aqui os nossos contatos, para que se vocês quiserem dialogar a respeito do que foi discutido e do que está presente na tese. É isso aí, então. Um abraço a todos, um bom evento para todos nós. Até a próxima!